Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, e hoje nós vamos continuar os modos verbais, né? E vamos trabalhar o imperativo. Nós trabalhamos na última aula o subjuntivo. Se você não assistiu, dá uma assistidinha também. Né? Não, as aulas não codependem uma das outras, nesse caso aqui, né? Mas é legal, né? Você vai gostar. Bom, vamos lá. O modo imperativo, né? Quando o verbo expressa uma ordem, pedido, sugestão, recomendação, alerta, convite, conselho, súplica, etc., o chamamos de imperativo. Olha só quantas coisas, né? Mas tudo relacionado a um apelo, tá, gente? Então, nós temos uma forma apelativa da linguagem, que nós temos tanto a ordem quanto o pedido, né? Então, geralmente através de interjeições, né, que tem exclamação, são frases geralmente têm esse tom, né, de interjeição, mas vocês podem ver que pode acontecer não, sem interjeição, é só um pedido, só, né, mas uma advertência, né, é proibido, não faça, tudo isso está dentro do imperativo. Vejamos alguns exemplos de verbo no modo imperativo para ficar mais claro. Sem esse ozinho no final aqui. Vamos, corram. Ok? Ó, imperativo, né? Corram. Nesse caso aqui, o vamos também serve, tá? Porque o vamos é vamos. Vamos. Você pode fazer uma frase só com vamos. Vamos. É imperativo também. Perdoe-me, eu lhe imploro. Né? Então, perdoe-me. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Diga-me. Organizem-se rapidamente. Né? Organizem. Faça o que eu digo agora. Esperem por mim. Salve-se quem puder. Então, a formação do imperativo. Vamos entender como é que esse modo verbal, como ele se forma, certo? Bom, o imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos. Note-se duas coisas. O imperativo não existe a primeira pessoa do singular, eu. Não existe, a gente não dá ordem para nós mesmos. Você vai falar assim, Bárbara, é claro que eu dou. Eu chego no espelho, falo comigo de um jeito que você não vai nem acreditar. Não, isso aí eu acredito. Porque todo mundo faz a mesma coisa, eu também faço. Mas observe, quando você fala com você mesmo, que modo verbal você usa? Para dar ordem para você mesmo, para dar conselho. Você usa você. Você fala como se você não fosse essa pessoinha que habita aqui, essa pessoa maravilhosinha que habita o seu próprio corpo. Você fala como se fosse uma pessoa qualquer. Aí você chega no espelho e fala assim, nossa, você é muito idiota mesmo, né? Você tem que ser melhor. Você tem que blá blá blá. Você tem que tomar um jeito nessa vida. Não é verdade? Estou mentindo? A gente não fala como se fosse assim, ai, o que eu tô fazendo? Não, você fala você. Você do outro lado do espelho, essa pessoa. Então, a gente faz esse tipo de coisa, tá, gente? Não podemos fazer isso. Não gramaticalmente, né? Mas assim, vamos nos valorizar mais quem nós somos, né? Em vez de falar com a gente assim, sempre tão... de um jeito tão pesado. Mas enfim, mudando a parte da autoajuda da aula, fechando esse parêntese. Então, ó, no imperativo não existe a primeira pessoa, eu. Então, começa a partir do tu. Por quê? A gente não dá ordem para nós mesmos, né? Faça isso, eu faça. Não existe, não existe. Então, começa a partir do tu, tá? Então, tem todas as outras pessoas, mas não tem o eu. O imperativo é determinado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Então, olha só. O imperativo, além de não ter a primeira pessoa, ele também não tem tempo. A gente não vai estudar aqui passado do imperativo, futuro do imperativo, não. O imperativo, ele é um verbo sem tempo determinado, né? Mas, como é ordem, como é advertência, como é conselho, como é pedido,
A gente imagina que a ação, né, o retorno, se dará no futuro, tá? Então, quando eu deixo lá uma plaquinha, é proibido entrada de animais. Proibido entrada de animais. Eu espero que a pessoa que lê aquilo, né, não entre lá futuramente com o animal, que todas as pessoas que leem não entrem com o animal lá. Mas a ação é isso, as pessoas precisam ler o meu cartaz para agirem daquela maneira. Então, o verbo no imperativo, ele não tem tempo, mas a ação, né? Conta-se, né? Espera-se que a ação se dará no futuro. Bom, o imperativo, entretanto, se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Porque a gente vai usar tempos verbais diferentes, né? Você acha que ia ser tão fácil assim? Não, a gente usa tempos verbais diferentes para expressar, né, o que é afirmativo, o que é negativo. Apesar de não termos tempo, né, a gente tem essa questão aí para compor o verbo no imperativo, tá? Bom, então o imperativo afirmativo, como ele é? Ele é para tu, pare você, paremos nós, parai vós, parem vocês. A gente coloca a pessoa aqui, né? Porque você costuma ver, quando você vai ver a conjugação de verbos, você vê o contrário. Você vê a pessoa antes do verbo, não é isso? Né? Tu, vós, nós, antes do verbo. A gente coloca no imperativo depois para a gente entender mais ou menos como funciona, porque quando você dá uma ordem, você não diz assim, tu para, você pare. Não, é pare, você. O pronome, né, fica para depois. Então a gente conjuga ele assim. Mas assim, se você quiser conjugar de outro jeito, eu acho que não tem problema não, gente. Mas pra gente entender melhor como funciona, igual o subjuntivo, que a gente coloca lá o que eu vá, que você vá. Então, aqui é só uma questão pra gente entender como funciona mais a ação do verbo, né? Sobre essa pessoa que tá recebendo a ordem, tá? E também tem isso, né? Como tá direcionada, uma ordem direcionada para a pessoa, né? Não é a pessoa, né? Não é a pessoa como performando, né? Performando a ação do verbo, né? E sim o verbo agindo sobre a pessoa, a ordem sendo dada sobre aquela pessoa. Então a gente coloca a pessoa depois, ok? Então para tu, pare você, paremos nós, parai vós, parem vocês. Então, olha só, como a gente forma? Como que a gente vai formar o substantivo, o imperativo afirmativo? Desculpem. Bom, nas segundas pessoas, tu e vós, vamos voltar aqui. Deixa eu só... Nas segundas pessoas, né, tanto do singular quanto do plural, né? Do singular nós temos você e do plural nós temos vós. Então, olha, nas segundas pessoas, tu e vós, usa-se o verbo conjugado nas segundas pessoas do singular e plural, respectivamente, pertencentes ao presente do indicativo. Então, olha só. O presente do indicativo do verbo para é eu paro, tu paras, ele para, vós parais, nós paramos, eles param. Fui tudo certo, gente? Ai, meu Deus, nem sei. Desculpa se eu não fui, hein, galera. Então, eu paro. Tu para. Ele para. Nós paramos. Vós. Tu para. Eu paro, tu paras. Vós parais. Nós paramos. Eles param.
Então, olha só. O tu, nas segundas pessoas, o tu. Então, não é o você não, tá, gente? Apaguei tudo. Então, na segunda pessoa, o tu e o vós, né? Porque a gente tem que contar que a primeira pessoa é o eu, né? Mas ele não existe aqui. Então, o tu e o vós, a gente vai usar as segundas pessoas do plural e singular, respectivamente, do singular e plural, do presente e do indicativo, cortando-se a letra S. Então, olha. Então, aqui a gente tem tu paras, a gente corta o S, e vós parais. E a gente corta o S, ok? Assim, a gente forma essas duas pessoas do imperativo afirmativo. Então, olha, a gente tem, né, o tu e o vós, a gente traz lá do presente do indicativo e corta o S deles. Então, a exceção, olha só, ainda tem exceção, do verbo ser. Porque aí no verbo ser a gente usa ser tu e ser de vós, ok? Exemplo, né? Tu amas, ama tu. Então a gente pegou lá no presente do indicativo o verbo amar, por exemplo, né? Então seria tu amas. Esse Szinho ele vai cair e fica o quê? Ama tu. Agora, vós amais, né? A gente tira o S e fica como amai vós, ok? Para os pronomes você ou vocês, usa-se o verbo conjugado nas terceiras pessoas do presente do subjuntivo. Então, olha só, a gente pega o presente do subjuntivo, pega as terceiras pessoas. Quem são as terceiras pessoas? Ele ou eles. Então, olha só. Que eles amem, né? E que ele ame, desculpa, ele é a terceira pessoa do singular. Ok, dos presentes subjuntivos. Então, que ele ame. Aí eu faço o quê? Ame você. Ok? Que eles amem. Terceira pessoa do plural. Amem vocês. Ok? Na terceira pessoa do plural, nós usamos o verbo conjugado na primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Então, ó, que nós amemos, né? Amemos nós. Então, a gente pega aqui esse amemos do presente do subjuntivo, né? E transformamos em amemos nós no imperativo, né, afirmativo. Então, gente, olha só, é bem complexo, né? Não é complexo, não é tão complexo, mas entender como se formam essas pessoas, né, no coisa é um pouco complexo, né? Então, vamos voltar aqui um pouco. Para formar as pessoas tu e vós, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o presente do indicativo, o tu e o vós lá, vai cortar o S. Para os pronomes você ou vocês, a gente usa o verbo conjugado nas terceiras pessoas do presente. Então, é ele e ela, e eles, tá? Então, a gente pega que ele ame, né? Do presente do subjuntivo. Que ele ame, que eles amem. Então, ame você, ame vocês. E na terceira pessoa do plural, nós usamos o verbo conjugado na primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo, né? Que nós amemos vira amemos nós. Ok? Imperativo negativo. Então, vamos lá. Não pares tu, não pare você, não paremos nós, não parei vós, não parem vocês. Então, nós temos formação do imperativo negativo.
No imperativo negativo, todas as pessoas coincidem com a forma verbal do presente do subjuntivo. Ufa, muito mais fácil, hein? Porque esse outro, né, o afirmativo é um pouco mais complexo, como é que ele se forma. Ele é muito mesclado, né? No negativo, a gente pega o quê? Todos os verbos do presente do subjuntivo e é só colocar como negativo, né? Então, não pares tu, não pare você, não paremos nós, não pareis vós, não parem vocês. Então, olha só. Que tu ames, né? A gente vai transformar no imperativo, que tá, ó, desse lado da coluna aqui, desse lado da coluna é tudo subjuntivo. Tudo subjuntivo desse lado aqui, tudo imperativo. Então, é esse se transformando nesse, ok? Então, a gente tem que tu ames e vai virar não ames tu. Que ele ame vai virar não ame você. Que nós amemos, não amemos nós. Que vós ameis, não ameis vós. Que eles amem, não amem vós. Não amem eles, desculpe. Não amem eles. Ok? Então é assim que a gente forma o imperativo negativo. Bom, agora a gente vai ver umas conjugações pra gente entender, né? Afirmativo, verbo ser, né? Se tu, seja ele, ela. Sejamos nós, sede vós, sejam eles. O negativo, não sejas tu, não seja ele ou ela, não sejamos, não sejais, aqui tem um nós, né, pra gente entender que ele, só para contextualizar, acabou faltando aqui. Não sejamos nós, não sejais vós, não sejam eles e elas. Ai, professora digitou tudo. Exemplos. Ser melhor do que os demais. Olha só, seja, né, uma ordem, ser melhor, né? Aí parece uma coisa meio bíblica, né? Mas a gente usa também na vida. Apesar, é porque a gente não usa, né, o vós. Então, parece uma coisa tão arcaica pra gente, né? Mas existe, as pessoas usam. Só que fica mais pra literatura. A Bíblia tá lá, né? Sempre com aquelas conjugações verbais complexas, né? Que são, de certa forma, um arcaísmo, né? Porque a gente não vê isso no dia a dia. Então, ser melhor do que os demais, né? Não sejamos tolos, por favor. Seja bem comportado na casa de estranhos, o que a sua mãe sempre diz pra você, né? Todas as vezes que você foi dormir, foi almoçar na casa de um coleguinha. Seja bem comportado na casa de estranhos, menino. Verbo trabalhar. Ó, afirmativo, trabalha tu, trabalhe ele, trabalhemos nós, trabalhai vós, trabalhem eles. Negativo, não trabalhes, não trabalhe ele e ela. Então aqui não trabalhes tu, faltou também. Não trabalhemos nós, não trabalhei vós, não trabalhem eles e elas. Então nós temos, não trabalheis apenas por obrigação. Né? Isso é muito importante, gente. Quem dera se todo mundo pudesse fazer isso, né? Não é fácil. Eu sei que não é. Não trabalheis apenas por obrigação. Tá? Trabalhe como professora que trabalha com uma coisa que ela gosta muito. Trabalhem como se realmente precisassem. Né? Então, trabalhe direitinho, gente. Né? Mesmo que você não precise. Não trabalhes doente. Não é necessário e nem é bom para a saúde, para ninguém, né? Verbo sonhar. Afirmativo. Sonha tu. Sonhe ele. Sonhemos nós. Sonhai vós. Sonhem eles, elas. Não, aí negativo. Não sonhes tu. Não sonhe ela. Não sonhemos nós. Não sonhei vós. Não sonheis vós. Não sonhem eles e elas. Né? Alguns exemplos. Sonhemos com um futuro melhor. Não sonheis acordado.
Sonhe com o que você deseja alcançar. Não sonhemos com tamanha bonança. Isso seria ilusão. Tá? Bom, então nós aprendemos aqui hoje, né, como nós vamos conjugar os verbos no imperativo, né? Aprendemos como a gente vai formar essas pessoas no imperativo, tá? E aprendemos algumas conjugações, algumas frases para a gente entender, né, como se formam e como a gente vai usar o imperativo, esse tempo verbal, né, que tem uma função muito específica, né, que é ordem, desejo, advertência, né, aviso e coisas do tipo. Então é isso, a gente fica por aqui.